Livro de Josué, o capítulo é o 1 e o verso é o 9. E diz assim, ó: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Podeis nos assentar. Quando eu comecei a ler, a meditar nessa palavra, eu comecei a ver um Josué que está debaixo de uma ordenança profética. Um Josué que está aliançado com Moisés, e Deus, ele já diz a Moisés que Josué será o seu sucessor. Eu já começo a entender que Deus não vai fazer nada comigo e nem com você sem antes ele falar conosco. Não, você não está aqui de paraquedas, você não está aqui dizendo, olha, eu não sabia que eu ia ser uma das coordenadoras, que eu ia estar... Não, Deus, tudo que Deus faz, Ele fala primeiramente conosco. Deus começa a falar com Moisés e Josué está ali colado nele, está ali aprendendo lições. Eu imagino Josué ficando maravilhado com tudo que Deus fazia através de Moisés. Só que Deus, ele é especialista em nos dar o aprendizado e depois tirar qualquer força humana nossa, para que nós venhamos crer que tudo que somos e o que temos, a força vem totalmente dele. Ei, nessa noite, talvez nessa tarde, talvez você esteja dizendo, eu sou fraco. Deus está dizendo, eu estou tirando tudo que você tem, para que você entenda que a força que existe dentro de você vem totalmente dele. Eu preciso relatar a história de uma família destruída. Eu preciso contar a história de uma casa onde tem 3 pessoas: um pai, uma mãe e uma criança. Um pai alcoólatra, violento, agressor da sua esposa, adúltero. Uma mãe revoltada, brava, alcoólatra e prostituta. E uma criança sem nenhum apoio físico, sentimental e muito menos espiritual. Eu costumo dizer casa, porque casa todos nós temos. A casa, ela se intitula 4 paredes e um telhado. Feliz você que está aqui hoje, que não tem uma casa, que tem um lar. Porque lar é lugar de refúgio, lar é lugar de acalento, lar é lugar de carinho, lar é lugar de aconselhamento. Se você chegou aqui com a sua casa destruída, eu já quero profetizar que mediante a cada palavra que vai sair do altar, Deus está trabalhando, fazendo da sua casa um novo tempo, fazendo dele um lar. Dessa desorganização social, tem uma menina de 8 anos que ela passa várias necessidades. E no meio de tantas necessidades, essa menina, é necessário que ela venha juntamente com os seus pais revirar lixo para que seja o mantimento. Obrigado, filho. Revirar lixo para que seja o mantimento colocado na mesa da sua casa. Ela é obrigada a esperar final de feira para pegar aquilo que sobrou. Eu lembro que essa menina de 8 anos, o primeiro cachorro quente que ela come é um cachorro quente onde tem um casal de namorados conversando. A moça, porque quando a gente namora, o estômago da gente é pequeno, né? Só depois que casca a gente revela o que tem dentro. Não é? Quando namora a gente come um pouquinho só, e não come quase nada. Aquela moça não comendo quase nada, ela joga o cachorro quente no chão e briga eu e o cachorro quente, eu e um cachorro, para comer aquele lanche. Uma família desestruturada. Eu morava num lugar chamado Cortiço, onde existiam 7 casas e um banheiro unitário para essas 7 casas, ou melhor, 7 famílias. Eu me vejo sentado à mesa, comendo o que sobrou, o resto, e o esgoto daquela comunidade, daquele espaço, ele se entope, e quando vem arrumar, abre uma vala dentro da cozinha da minha casa.
Enquanto eu como, eu vejo fezes de outras pessoas passando dentro da minha casa. Eu vejo eu como criança chorando no colo da minha mãe, porque nós estávamos com a barriga vazia, e enquanto eu olhava o cocô, tinha couve, tinha alface, tinha carne, e eu dizia: mãe, nós não temos isso na mesa de casa. Alguém comeu couve, alguém comeu carne. A minha mãe me abraçava e tentava me distrair com um gole de pinga. Desde 6 anos de idade que eu fui criada sendo viciada no alcoolismo. Aos 8 anos de idade eu encontrei um homem com 42 anos, que ele se mostrou ser um homem bom, um homem que chegou até mim e pela primeira vez eu ouvi: como você é uma criança bonita, como você é inteligente. E quando eu vi, aquele homem estava me violentando, e eu estava me sujeitando àquele homem com medo, com dores, em troca de lata de sardinha, em troca de pão, em troca de carne. Ô pai, ô mãe, talvez você disse assim: meu filho já tem 8, já tem 10, ele sabe se virar bem, ele sabe mexer na internet, no computador. Não, seu filho é responsabilidade sua. Eu, uma criança de 8 anos, me sentia abandonada dentro do banheiro do mercado, sendo estuprada por aquele homem, sem ter para quem pedir socorro, sem ter para quem dizer: me ajuda, me tira dessa situação de dor. Deus precisa levantar mulheres no dia de hoje, mulheres que sejam proféticas sobre a sua casa, mulheres que dê proteção sobre a vida dos seus filhos, mulheres que estejam atentas e não dispersa com aquilo que Deus confiou na mão deles. A minha mãe, ela nunca soube que eu fui estuprada. Com 8 anos eu mantinha relações sexuais com esse homem com medo, com dor, mas eu sabia que se eu fosse até aquele mercado, eu levaria comida limpa para dentro da minha casa. O que eu via dentro da minha casa? Um pai agressor, uma mãe descontrolada. Mas o meu pai, ele frequentava um terreiro espírita. Naquele terreiro espírita, quando ele passava de frente a uma igreja evangélica, ele escutava o barulho de glória a Deus e aleluia. Ele via aqueles homens segurando na mão das suas esposas, e ele dizia ao chegar em casa: eu não entendo o que esses crentes têm, que eles encontram felicidade no meio de tanta desgraça. Tem muita gente aqui da cidade de São José do Rio Preto que está olhando para nós que estamos aqui dentro e está dizendo: eu não estou entendendo como que tem esse ajuntoado de mulheres no meio de tantas dores, no meio de tantas desgraças. Mas é porque nós somos mulheres escolhidas, separadas, não, para glorificar a Deus, independente do tempo em que nós estamos vivendo. O meu pai entra na igreja com 37 anos, alcoólatra, um pai adúltero que levava as mulheres para dentro da própria casa. Ele entra dentro da igreja, a palavra que sai, que é liberada para a vida do meu pai: eis que eu, o Senhor teu Deus, estou te preparando um lugar. Às vezes eu me perguntava como que Deus disse que era Deus do meu pai. E eu entendi que Deus, Ele não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. O meu pai recebe aquela palavra e entrega a vida dele a Jesus Cristo. Não, se eu fosse você, eu tinha dado glória, porque eu estou falando de um homem que é violento dentro da casa, que é adúltero, que é alcoólatra, e com apenas uma palavra, ele entrega a sua vida na mão de Jesus Cristo. Quando ele chega em casa, ele chega diferente. Ele chega com um semblante diferente, com Bíblia na mão. A minha mãe olha para aquela cena e diz: o que está acontecendo? E meu pai diz: a partir de agora eu vou ser cristão. A minha mãe pega a Bíblia, começa a bater no meu pai. Entra um desespero sobre a vida da minha mãe. Ela começa a proferir palavras de baixo escalão e termina-se assim: crente, aqui dentro de casa você não fica. O meu pai, que entendeu o propósito que Deus tinha na vida dele, ele disse: não tem problema, eu perco a minha casa, mas eu não perco a minha salvação. Eu vou liberar uma palavra para nós hoje.
Quem conhece a Cristo, ele pode perder tudo, mas não pode perder a Jesus. Não é a sua empresa, não é seu casamento, não é teu carro do ano. O que importa é você ter a Jesus Cristo na vida. O meu pai, ele arruma a mala para sair da casa. A minha mãe me vê chorando, e ela, com piedade de mim, deixa meu pai dormir aquela noite. Pela madrugada ela acorda, ela diz que está com falta de sono. E quando ela acorda, ela vai e acende uma vela para o anjo da guarda. E quando ela está voltando para o quarto, ela vê uma sombra saindo. Ela vai correndo e chama meu pai. Quando ela diz: Chico, acorda, tem gente dentro de casa. O meu pai estava morto. Deus realmente tinha preparado um lugar. Aos 37 anos de idade, meu pai aceitou Jesus Cristo numa quarta-feira, às 21 horas, às 24 horas do mesmo dia, Deus já tinha levado o encontro para ele. Eu estou reafirmando a promessa que Deus fez para a sua família. Talvez você chegou aqui e falou: não tem jeito para o meu filho, não tem jeito para minha sogra, não tem jeito para minha mãe. Jesus Cristo mandou dizer: ainda tem jeito, porque se eu falei que eu vou salvar, eu sou fiel para salvar. Fica duas meninas. Minha mãe, ela para ser a referência para mim, como Josué. Josué está olhando Moisés fazendo milagres. E quando Moisés morre, o primeiro sentimento que Josué tem é de incapacidade. A Bíblia diz que Josué, ele está encostado, desanimado. E talvez se Josué usasse a linguagem minha, ele estava dizendo: ó vida, ó céus, ó azar, olha o que sobrou para me resolver levar um povo rumo a uma promessa. Tem momentos que nós também dizemos isso a Deus: olha o que sobrou para mim. Eu tenho que ser forte dentro da minha casa, eu tenho que ser forte dentro da minha família, dentro do meu lar, eu tenho que ser forte no meu serviço. E nós achamos que somos incapazes de cumprir aquilo que Deus projetou para a nossa história. Josué está ali cabisbaixo, está triste. Quem sabe Josué está esperando que Deus mande alguém para suprir a falta de Moisés, mas o próprio Deus vem conversar com Josué. Você que nessa noite, nessa tarde, chegou desanimada, chegou triste. Talvez você está esperando que uma amiga, que um profeta, que alguém revele algo especial, mas Deus está dizendo: eu, o próprio Deus, marquei um encontro contigo nesse lugar, e eu estou falando com você. Eu era uma menina rebelde, uma menina que batia na mãe, cuspia na cara, xingava, falava palavrões. Uma criança. Eu não estou falando de adulto, de adolescente. Uma criança desenfreada, uma criança revoltada. A minha mãe, ela está ali no terreiro como mãe de santo, e ela está cuidando de outras coisas. Ela não está vendo a revolta que está dentro do meu coração. Ela não está vendo a amargura de uma pedofilia sendo enfrentada. Eu lembro que a minha mãe, quando eu fiz 12 anos de idade, ela me entregou para um Exu. E ela disse assim: olha, a partir de hoje, você vai sair da prostituição e vai servir a esse Exu. Esse Exu, ele vinha todos os dias manter relações sexuais comigo. Eu acordava com marcas, com chupadas, mordida no corpo, porque tinha visitação de demônios pela noite. Uma certa feita, a minha mãe foi à cidade de Santos. Chegando na cidade de Santos, a minha mãe está ali possuída de demônio. Tem umas pessoas que têm o nome de cavalo. As pessoas que têm o nome de cavalo são pessoas que incorporam outros espíritos. Tem os cambonos que estão servindo os cavalos. Eu lembro a minha mãe possuída de demônio, as pessoas escarrando no chão, e a minha mãe lambendo aquele escarro. Eu lembro a minha mãe, a galinha viva passando, minha mãe pegando a galinha, rasgando a galinha no dente e bebendo sangue. Eu quero dizer para você que é por isso que a Bíblia diz
que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Deus veio para dar vida eterna, e vida eterna em abundância. Não, você não está entendendo. Enquanto você está no mundo, você é cavalo, mas quando você tem um encontro real com Cristo, você passa a ser filho. Ele tira de você o fardo leve e dá o dele, que ele tira de você o fardo pesado e dá o dele, que é leve. Se eu fosse descer, eu aplaudia Jesus de verdade, eu agradecia o nome dele de verdade, porque ele diz: você não é cavalo, você tem paternidade. Ele vai a soue, ele manda sei todo ele refaia, que debiando se ideia caia soue. Enquanto a minha mãe está vivendo aquela vida, uma vida cheia de desgraça, eu estou bêbada, prostituta, ladra. Eu escolhi os cultos de domingo, pastor Rony. Os melhores cultos eu colocava um shorts curto, uma blusa acima do umbigo, e eu ia na porta da igreja dar show. Coisa difícil é quando Deus nos convoca para cuidar de pessoas. Quando eu falo de Josué, eu imagino o aperto de Josué, convidando o povo para ir para a promessa, e o povo dando trabalho, uns murmurando, outros questionando, outros querendo voltar atrás, mas Josué precisava estar focado. Enquanto eu estava bêbada, existiam algumas mulheres, alguns homens, que quando me viam bêbada na porta da igreja, eu era uma menina que eu ficava 2, 4, 5 meses sem tomar banho, extrema pobreza de higiene, de mente. As pessoas ditas cristãs, aquelas mulheres lindas como nós, quando ela via aquela aberração na porta da igreja, bêbada, alcoolizada, tentando tirar roupa, gritando, elas se posicionavam como mulheres ou homens da quarta pessoa da Trindade, viravam o rosto e diziam: que escândalo, que coisa horrível. E eu ali gritando, uma alma sedenta, até que uma criança se levanta, como Josué na minha vida, uma menina de 6 anos, ela olha para aquela prostituta, para aquela mulher drogada, para aquela mulher ladra, para aquela mulher que tem uma mãe que dorme na sarjeta, aonde os homens tinham relações sexuais de céu aberto. Ela vinha correndo até os meus braços e ela dizia: ah, Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama. Ei, querido, para de ser mega cristão, para de ficar dando glória só quando você está com o microfone. Sai para fora e diz para a nação: eu conheço um Deus que te ama. Aquela menina, ela não olhava as minhas feridas, porque eu tinha feridas do estupro, feridas de falta de paternidade, ferida de lar. Ela só dizia: ah, Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama. Eu olhava para ela e não entendia que amor ela estava dizendo, porque o amor que eu conhecia era o amor que trocava por um pão, por uma lata de sardinha, por um pedaço de bife. O amor que eu conhecia era um amor na sarjeta, um amor de rua, mas ela estava falando de um amor simples, de um amor que deu tudo, mesmo que eu não tivesse nada para oferecer. Um dia essa menina chega em casa, ela chega em casa e ela chega feliz, com apenas 6 anos de idade. Ela bate palma, eu vou atendê-la. Ela diz assim: Sandrão, eu tenho uma novidade para você. Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Eu assistia cultos com a minha mãe em casa. Nós fazíamos um copão de caipirinha, sentava na frente da televisão, e às vezes a pessoa que estava pregando na televisão dizia assim: você que está com um copo de pinga aí na sua casa, Deus tem uma palavra para você. Eu e minha mãe chorávamos e dizia: é conosco, e bebia a pinga. A gente entendia que era com a gente, só não recebia Jesus Cristo. Aquela menina, ela chega em casa, porque aquela menina
hoje ela está com 45 anos. Mas aquela menina com 6 anos, ela tem pai cristão. É importante ter pais que realmente servem a Jesus Cristo. Não, aquela menina não tinha um pai e uma mãe que quando vai no culto, leva o celular para a criança assistir Galinha Pintadinha. Não, aquela menina não tinha um pai e uma mãe que quando vai para o culto, traz saquinho de bolacha e boneca Barbie. Não, aquela menina tinha pai e mãe que quando vai para o culto fala: meu e a minha casa viemos para adorar. Galinha Pintadinha você vai ver em casa, mas na igreja você vem para adorar. Nós estamos esquecendo os valores da casa. Tem pai e mãe que não tem tempo de brincar com os filhos, e aí aqui na igreja quer trazer carrinho, quer trazer copinho plástico para ficar clé na cabeça da gente. Não, filho, isso aí se dá na sua casa. Aqui no templo você fala: filho, nós viemos para adorar. Invista nos seus filhos, invista na criança, porque a criança não é a igreja do amanhã, a criança é a igreja do agora. É por isso que Satanás tem lutado tanto contra os nossos filhos nas escolas, tem lutado tanto nos lugares do mundo, porque ainda não levantou um grupo de mãe que diz: na minha casa não, na minha igreja não, nós vamos para adorar. Compra tanta roupa boa e não comprou uma Bíblia para o seu filho ainda. Compra tênis que pisca, sapato que fala, mas não comprou uma Bíblia para ele colorir. Que nível de mãe é você? Aquela menina chegou na minha porta, na porta de uma prostituta, ladra, suja, e ela disse: vai ter culto na minha igreja. Eu olhei para ela como quem disse: e daí? Ela falou: o meu pastor disse que quem levar uma visita vai ganhar um presente. Ela falou: e eu já disse para o meu pai que a minha visita é a Sandrão. Eu falei: eu? Ela falou: é. Se eu fosse crente, pastores, eu dizia: o sangue de Jesus se repreenda. Mas como eu não conhecia Jesus, a minha perna tremeu. E eu disse: e agora, o que eu vou falar para essa menina? Eu olhei para ela sem medo, e eu disse assim: eu só vou na sua igreja o dia que você vier na minha. Ela sorriu. Ela disse: se eu for na sua igreja, você vai na minha? Eu falei: vou. Ela falou: então espera, que eu vou pedir para o meu pastor, se ele deixar eu vou. Não, ela não falou para mim: espera que eu vou ligar para Cartomante Gospel. Não espera que eu vou ligar para a irmã Maria do Coque. Não espera que eu vou... Não, eu vou pedir para aquele que tem autoridade espiritual sobre a minha vida. Eu vou falar com o meu pastor. Se ele deixar... Ah, mulher, para de ficar andando atrás de revelação, para de ficar andando atrás de YouTube, de profeta. A Bíblia diz que as bênçãos de Deus, elas que vão correr atrás de nós. Nós não precisamos correr atrás dela. Se você tem cobertura espiritual, você tem tudo. Aquela menina disse: eu vou pedir para o meu pastor. Eu sou profeta, pastor. E eu fico brava, porque as mulheres ligam e falam: pastora, ore por mim. Eu falo: não oro. Você não tem pastor? Não é quando eu tenho meus perrengues, eu tenho que me virar sozinha? Não oro. Não sou cartomante. Não vou ficar me gastando minha saúde e minha beleza com o seu problema, não. Eu já tenho o meu. Pastor que trata de ovelha. Eu sou apenas isca. Não, você veio aqui porque eu sou isca. Eu atraio peixe, mas quem vai limpar é o pastor. Não, liga pra mim. Aí, será que eu vou casar com fulano? Se fosse você casar com fulano, fulano não estava dando trabalho agora. Sai fora. Não precisa de revelação, não. É só ser inteligente. Tá apanhando do homem. O homem é vagabundo, é preguiçoso. Tem que, eis que te digo, não é de Deus. Ah, pelo amor de Deus, você tem cérebro. Não, para com isso. Agora já foi. Deus está dando sinais e você está insistindo. Aquela menina, eu tenho certeza que aquela menina não vai voltar, porque o pastor dela, eu morava muito próximo a essa igreja. O pastor dela conhecia e conhece
a minha história. Pastor Elias Adrião. Aquele pastor, ele diz para essa menina: pode ir, porque você não vai sozinha, o próprio Deus vai com você. Aquela menina chega em casa segura, com Bíblia na mão, com 6 anos. Ela sorri para aquela prostituta, para aquelas 2 mulheres sem era e nem beira. Ela diz assim: eu vim para ir na sua igreja, porque o meu pastor disse que o próprio Deus vai comigo. Eu já quero declarar nessa tarde: quem tem liderança e obedece não anda sozinho, o próprio Deus anda com ele. Não, quem tem cobertura espiritual não precisa de revelação. Eu tenho um pastor e ele tem uma palavra profética, ele tem uma direção. Deus vai comigo. Ele vai a toi, ele que vai toni resube alai que toi, ele baixa de reface. Eu sei que tem uma grande multidão aqui, mas tem uma luz me incomodando, eu tenho que falar. Tem uma moça, 1, 2, 3, 4, você passou a mão no rostinho agora, fica de pé um pouquinho, por favor. Aqui ó, tem uma moça loira, uma negra, uma morena, você, não, desse lado aqui ó, olha pra mim, a moça de trás, e você tá de óculos. Olha para trás, filha, já olhou do todo lado, agora olha do outro lado, olha. Você, glória a Deus. Relebiando Shira, Relebai que choi, Elide fai assim de Kinerras. Enquanto eu falo que o próprio Deus está com essa menina, o meu Deus diz assim: diga a ela que fui eu que tirei ela do quadro da depressão. Satanás achou que ia acabar com a tua história, mas o Deus Todo-Poderoso veio para reescrever a tua história. Você chegou aqui com o coração esmagado, dizendo: Deus, eu preciso de uma direção. E nessa tarde profética, o Deus Todo-Poderoso diz: eu limpo dos teus olhos toda lágrima. Essa depressão não te mata, porque a minha alegria é a tua força. Aleluia! O Deus vivo, o Senhor conosco, Ele está aqui. Enquanto aquela menina está na porta da minha casa, eu estou pegando as roupas para ir para o candomblé. Minha mãe está pegando as roupas. E eu acho interessante que aquela menina não fala nada. Ela vai comigo até o terreiro, eu coloco ela na primeira cadeira. Existia uma cortina, os cambonos, os cavalos, nós entramos para dentro da cortina, e eu deixo a menina na primeira cadeira. Aquela menina, quando ouve o barulho da cortina, eu percebo que ela está de joelhos. Ela senta, coloca a Bíblia no colo e fica olhando para nós. Nós começamos a bater tabaque, começamos a jogar a pólvora no chão, começamos a riscar o ponto. A mãe de santo, a mãe maior, ela começa a riscar o ponto para Exu. Ela faz o primeiro risco e nada acontece. Risca o segundo ponto e nada acontece. Risca o terceiro ponto e nada acontece. Aquela mãe maior olha para aquela menina e diz: quem é essa menina? Quem trouxe ela aqui? Eu digo: fui eu. Ela diz: então tira ela daqui, porque o que está nela é maior do que aquilo que está em nós. Eu já estou declarando para todo o estado de São Paulo, eu estou declarando para essa cidade, que sobre a tua casa não chega macumba, não chega mandinga, porque o que está sobre a tua vida é maior. Satanás não tem autoridade sobre você. O que está na tua vida é maior. Para com esse chororô. Pastora, é que eu tô com o olho gordo, ele vai ter que emagrecer, porque o que está sobre você é maior. Ah, pastora, é porque lançaram palavra de maldição. Vai ter que virar bênção, porque a Bíblia diz que o nosso Deus pega a maldição e faz transformar em bênção. Aleluia! 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 Aleluia!
o que está sobre a tua vida é maior. Eu olho para aquela menina de 6 anos, eu falo, meu Deus, ela não pergunta nada, porque tem cristão que é ser informado, né? Se Deus não fala, ele especula. Aquela menina não pergunta nada, ela segura na minha mão, dá um sorriso empoderado, dá uma olhada para sua mãe, dá um sorriso empoderado para ela. Diga para ela assim, o que está comigo é maior. Ela dá um sorriso e ela diz assim, Sandrão, eu fui com você na sua igreja, agora você vai comigo na minha, né? Pensa numa mulher que a perna tremeu. Falei, meu Deus, se essa menina parou o inferno, esses crentes vão acabar comigo. Ei, você está com medo do inimigo porque você é boba. Você não conhece o poder da oração. Você não conhece o poder que existe em Deus na sua vida. Não. Para com esse negócio de que você não vai para frente porque os outros têm ciúme de você. Deus é maior do que o ciúme, do que a inveja. Não, Deus é maior do que a depressão. Deus, Ele tem compaixão de nós. Ele cura as nossas feridas, Ele cura nossas dores e vai formar apenas cicatrizes para nós subirmos ao altar e dizer, eu tenho força, eu tenho ânimo, porque eu não venho animado de qualquer lugar, mas eu venho animado da promessa. Levanta e esforça, porque eu, teu Deus, sou contigo. Eu vou para a igreja, eu não entrego a minha vida para Jesus aquele dia. Tem gente que tem pouca fé, né? Eu gostei da pregadora que me antecedeu, porque ela falou, enquanto nós estávamos orando, Deus estava trabalhando sem fazer barulho. Deus não precisa fazer barulho para trabalhar. Eu não entreguei minha vida para Jesus, mas a palavra ficou plantada dentro de mim. A palavra ficou guardada no meu coração. Quando eu bebia, fumava, prostituía, eu lembrava, Sandrão, Jesus te ama. Eu lembrava. Um dia, chega um diagnóstico ruim na minha casa. Minha mãe está com câncer. Um câncer na região cefálica, aonde nasce um ovo do tamanho de um ovo de codorna, atrás da sua orelha direita. E ela perde o movimento do lado esquerdo. Aquela mulher suja, aquela mulher que bebe, aquela mulher prostituta, aquela mulher de rua, os médicos não estão muito preocupados com ela. E quando eu olho a situação da minha mãe, eu bêbada, eu estou naquela fila das famílias vulneráveis que vão buscar o alimento no serviço de obras sociais da prefeitura. Eu estou naquela fila com a minha cesta na mão, eu sento na calçada, pensando o que eu faria se Deus levasse minha mãe. Minha mãe toda torta, toda se arrastando, e esse pastor passa na calçada onde eu estou com o carro, ele para, e ele fala, Sandra, você quer que eu leve a cesta na sua casa? Eu falei, eu quero. Ele coloca a cesta e vai embora. E eu falei, mas esses crentes são esquisitos. Falei, se o pastor vai indo em casa, o que custa ele levar? Eu também. É que eu entendi que o verdadeiro cristão, ele escolhe quem vai entrar dentro da sua casa. Ele escolhe quem vai entrar dentro do seu carro. Não para com esse negócio. Eu estou dando carona só para um amigo, para uma amiga. Ei, querida, você é crente, você tem que ter visão. Você tem que saber para quem você vai abrir a porta da sua casa. Você tem que saber quem você vai receber, quem vai sentar na tua mesa. Pode até ser seu amigo, mas para entrar na minha casa tem que ser mais do que amigo. Eu vou contar a história de amigo para você depois. Eu deixo o pastor levar a cesta e vou para o bar. Vou beber, afinal, o consolo do viciado é a pinga. Se tem uma coisa que quem bebe sabe fazer, é beber e chorar. Vou no bar, bebo e choro. Enquanto eu estou bebendo e chorando, eu creio que o próprio Deus me levou até o banheiro para orar. Foi a primeira vez que eu orei, bêbada. Eu disse assim, Deus, eu não te conheço, mas o Senhor, uma menina disse que o Senhor me ama. Se o Senhor curar a minha mãe, eu vou ser crente, e nada vai fazer eu sair dos seus caminhos. Cuidado com o que você promete para Deus, porque Ele gosta de desafio.
Cuidado, não faça promessa que você não pode cumprir, só faça aquilo que você consegue. Eu saio, vou embora para casa. Eu chego em casa, minha mãe está deitada, está mal. E ela diz: filha, o pastor deixou a cesta aqui. E ela começa a contar a história daquele pastor. Ela diz assim: olha, aquele pastor, quando sai de casa, a esposa vai até a frente com ele. Ele beija ela na boca, filha. Os filhos falam bença pai, bença mãe. A minha mãe estava falando de família. A minha mãe estava falando: na minha casa nunca teve isso. Seu pai nunca me beijou, você nunca pediu pensa. Ô querido, talvez aqui você está toda linda, num escarpão, numa escova, mas lá dentro é um tal de xingar o marido, de mandar ele embora, começar a arrumar mala. Ah, pelo amor de Deus, vamos ser crente em casa para depois ser crente na igreja? Vamos tratar o marido em casa, se for para ele gritar, que seja de alegria. Não, porque tem mulher que é uma... Você pegou. Tem mulher que é uma bênção na igreja. Talvez a melhor diaconisa, aquela que quando chega a pregadora, ela já vem com um copo de água, ela vem toda linda, mas chega lá, a casa tá suja, tá porca, o filho pesa 1 quilo e a fralda 2,5 kg. Você precisa ser crente dentro de casa, depois você vem brilhar aqui na igreja. Sorria porque o teu vizinho está te filmando. Ele está vendo. Ele está vendo essa criança cheia de ranho, esse marido com o cabelo todo desajeitado, e você que diva. Ah, pastor, é que eu sou independente, então não casasse. É simples. Quer ser independente é só não casar. Você vai cuidar só de você. Casou, agora segura o reggae. Segura o reggae na oração e no baby doll. Não vai dormir com essa camiseta, não, eu sou profética. Põe o baby doll aí, vai. Não, tira essa calça de moletom manchada de que boa. Coloca uma roupinha apertadinha e diga: bem, eu cheguei da imersão profética e eu cheguei cheia de Deus. Vem pra cima que eu tô pronta. Foi o Senhor que me convidou. Não, vem na igreja, sapateia, chega em casa, o marido vai dar uma alisada, tá com dor de cabeça, compra Advil. Que dor de cabeça é essa que não sai? É demônio? Não, compra um remédio para dor muscular. Eu já paro. Compra um remédio para dor muscular. Dá exemplo. Não, acorda, mulher. Eu vou na casa daquele pastor, vou levar a cesta, porque a minha mãe, ela não conhece o pastor, ela conhece o homem. Ela conhece o pai que vê os filhos pedir bênção, que vê a esposa beijar. Ela conhece essa família. Eu vou levar, eu não sei se o pastor era pobre ou não, eu sei que eu obedeço a minha mãe. Quando eu vou levar a cesta bêbada, eu chego no portão da igreja para entregar a cesta para o pastor vem ao meu encontro e ele diz assim: Deus já tinha dito que você viria. Ele me coloca para dentro da igreja, chama os filhos e a esposa, e ele diz: eu posso orar por você? Eu falei: pode. Eu dobro meus joelhos e a oração é essa: Deus, está aqui a sua filha, que fez uma oração no banheiro daquele bar. Na mesma hora eu sou batizada com o Espírito Santo. Eu levanto do banheiro, eu levanto da igreja, eu levanto completamente liberta do vício. Eu levanto completamente transformada. À noite eu já estava no culto, glorificando a Deus. O que Deus vai fazer na sua casa vai ser de imediato. O que Deus vai fazer na sua família vai ser de repente. Parece que está demorando, mas o Deus do já está chegando. De repente, eu ia para a igreja com as minhas esposas, de shortinho, blusinha amarrada, sentava de frente. Deus me tomava, eu saía marchando na igreja. Eu acho que o povo falava: meu Deus, o que essa mulher pensa?
mas eu nunca recebi nenhuma crítica. Eu lembro que as irmãs, elas sentavam próximo a mim e eu seminua, elas davam uma disfarçadinha e jogavam a saia assim meio que, mas nunca falaram para mim assim: você não pode, não vem assim, nunca falaram. Elas foram adquirindo confiança, foram me conquistando. Elas sabiam que eu era de uma família de extrema pobreza, então elas foram me conquistando, e no tempo certo elas começaram: você não quer uma roupa? Olha, eu tenho um vestido, não serve, é a sua cara. Olha, tem tal coisa, e elas começaram a me vestir. Talvez você está aqui hoje e ainda não parou para olhar a necessidade da irmã que está do teu lado. Você não parou para olhar a necessidade do teu vizinho. Não, você está olhando e dizendo assim: nossa, veio com essa calça jeans de novo, é o 8º culto dela. Ah, não é porque você está aí com essa roupa toda brilhosa, quem sabe essa é a única calça que a irmã tem. Para de olhar e começa a cuidar uma das outras. Começa a cuidar. Eu estou servindo a Jesus, e eu já vou encerrar. Eu sonhava em ouvir isso. Eu falava: um dia eu vou pregar e eles vão dizer: Eu fui treinada no detergente. Eu ia limpar a igreja, eu pegava o detergente e falava: um dia eu vou pregar. Mas um dia eu vou. O detergente foi meu primeiro microfone. Um dia eu comecei a pregar em casa para minha mãe começou a dar glória. Eu perdi a mensagem, falei: mãe, não dê glória, senão eu não sei o que é para falar. Fica quieto. Eu acho que eu não queria ser pentecostal. Não entendia muito. Minha mãe está bêbada, está ruim, está definhando com câncer. A minha mãe está ruim, indo na porta da igreja. Eu sou daquela igreja que faz assim com a mão e o círculo de oração canta. E quando o círculo de oração, quando a irmã do círculo de oração fazia assim, minha mãe lá na porta, está bêbada: canta, segura na mão de Deus. Eu falava: minha mãe está aí. Só que eu dava graças a Deus por ela estar lá, porque quando ela não estava lá, algum diácono vinha e dizia: sua mãe está bêbada na praça, tem homem em cima dela, tem cachorro lambendo ela. Eu tinha que sair do culto e pegar minha mãe. O pastor, sentindo a minha dor, ele disse: já que a sua mãe não vem aqui, nós vamos até a sua casa. Porque o bom pastor, ele cuida. O bom pastor conhece a sua dor, ele conhece o seu problema. Ele foi chamado para conduzir você para a terra prometida. Esse pastor vai com o grupo de irmãs em casa. No dia do culto, a minha mãe, ela vem vindo do mercado toda torta, com 1 litro de pinga dentro de um saco de papel. Quando ela chega, eu falei: mãe, nem inventa de beber hoje. Por quê? Eu falei: porque vai vir uns crentes aí, e essa mulherada é cheirosa, mãe. Vamos tomar banho, vamos ajeitar nossa vida, para quando ela chegar, a gente está pelo menos no nível. Minha mãe falou: tá bom. Ela pegou o litro de pinga, fechado, lacrado, dentro de um saco de papel, colocou atrás do botijão de gás. Meu pastor chegou com as mulheres, com as intercessoras, fizeram um culto dentro da minha casa. Minha mãe assistiu, nem sei se ouviu, assistiu o culto. E quando as mulheres foram embora, minha mãe disse assim: graças a Deus, eu não vi a hora de tomar minha pinguinha. Ela vai atrás do botijão de gás para pegar aquele litro de pinga que estava lacrado dentro de um saco de papel. O litro de pinga estava totalmente vazio. A minha mãe cai de joelhos no chão e ela diz: Sandra do céu, quem é esse Deus que você serve? Eu quero aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Na sua casa vai chegar sinais e maravilhas, e a tua família vai dizer: eu quero aceitá-lo como único e suficiente Salvador. A minha mãe se rendeu. Eu tive o privilégio de dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu casei, tenho um filho
de 38 anos. Quando eu me converti, meu filho tinha 6 anos de idade. De lá para cá, nunca eu saí da presença de Deus. Já tive alguns desânimos como Josué teve. Já tive algumas tristezas como Josué teve. Mas eu continuei marchando rumo à terra prometida. Eu comecei a obedecer e a entender. Não desvie da tua boca o livro dessa lei. Eu sou uma mulher divorciada. Eu fui casada com um pastor presidente de uma obra, uma igreja linda, uma igreja cheia de Deus. Mas infelizmente, pela beleza que existia no casal, o espírito da prostituição tomou conta do coração do meu ex-marido. Interessante que o meu ex-marido não precisou procurar amantes fora da igreja. Ele encontrou dentro da igreja mesmo. Glória a Deus, amante dentro da igreja. Mulheres que não lembraram de que aquele homem era um pastor. Seu pastor pode ser lindo, mas ele não é seu homem. Não, não. Deus não vai destruir a sua família para construir uma família de alguém. Não, Deus não tem negócio com amante, Deus tem negócio com esposa. Eu vi minha casa sendo derribada, e eu orando, chorando e pedindo socorro ao Senhor. Meu esposo, meu ex-marido, tem filho, tem filha com mulher na rua. Eu, para esconder o pecado, eu trago essa criança para dentro e faço a igreja engolir essa criança. Eu digo, não é minha, e vocês vão ter que aceitar. E aquele homem na prostituição, até que eu vim num congresso como esse. E quando eu estava naquele congresso, o meu Deus disse assim: filha, tem algo morrendo dentro da sua casa. Quando eu volto para minha casa, eu estou sem móveis, estou sem nada dentro de casa e sem marido. Quando eu abro o celular é para encurtar. Quando eu abro o celular, meu marido está tirando foto com a minha melhor amiga, aquela que sentava na mesa, aquela que ia comigo nas agendas. Tirava a foto e dizia: aceita que dói menos. Eu via minhas amigas do círculo de oração, mulheres que frequentavam minha casa, dizendo: agora sim, o pastor tem uma esposa linda, não aquela nega feia, gorda e careca. Ei, querido, para de ser mulher que derruba a coroa de outra, seja mulher que levanta a coroa de outra. Eu não sei como se encontra a sua pastora, como se encontra a sua amiga, mas você não veio aqui para pôr ela para baixo, você veio aqui para colocar ela para cima. Eu chorava, eu gritava, noites mal dormidas. Eu esperava que alguém viesse e dissesse: eis que te digo. Mas Deus colocou uma menina, uma jovem nova convertida, sentada do meu lado, e eu dizia: eu vou morrer. Ela dizia assim: deixa para morrer amanhã, porque você tem que pregar hoje 7 horas da noite. Eu olhava para aquela menina e falava assim: eu vou morrer, eu não estou aguentando, Marina. Marina vinha fazer comida, Marina vinha, passava minha roupa, Marina chorava comigo, e nós íamos atender o compromisso de pregar. Eu não era itinerante, eu era pastora de igreja, e Deus estava me levando para itinerância. Eu fiquei com dívidas de ministério, eu fiquei com síndrome de pânico, com depressão, com alopécia nervosa. E eu dizia: Deus, o senhor quer saber de uma coisa? Eu vou me matar. E Deus disse para mim: filha, fica em Jerusalém. Eu fiz campanha. Não, eu não fiz campanha meia boca, não. Eu fiz campanha de oração, mas aquela oração que até hoje eu nunca mais fiz. E eu dizia para Deus: restaura o meu casamento, restaura o meu casamento. E um dia Deus disse para mim: filha, eu vou restaurar, porque eu ameacei Deus. Disse para Deus assim: eu sei que o Senhor é Deus, mas o Senhor não é suficiente para restaurar meu casamento. Deus olhou para mim e falou: eu vou restaurar. Eu trago esse homem de volta para você, nem que seja amassado. Eu me senti a rainha da cocada preta. Falei: ele vai vir, nem que seja amassado. As meninas vão ter que olhar ele do meu lado. Toma essa, aceita que dói menos.
Eu fui pregar em Campinas, ou melhor, Louveira. Fui pregar em Louveira. Eu chego ali, tem uma pastora linda, magnâmica, dirigindo o culto. Quando termina o culto, ela fala: vamos almoçar em casa, jantar em casa. Eu não quero, né, aquela frescura. Fui jantar na casa dela. Quando eu chego lá, tem um homem lindo, na cama, todo atrofiado. Um homem bem claro, de olhos claros. Eu não sei se ele mexia os olhos, mas eu sei que ele tinha sonda por tudo quanto é lado, torto. Aí eu pulei do testemunho da minha mãe, mas eu volto e conto. Torto, assim, e eu disse para ela: quem é esse homem? Ela disse: meu marido. Eu falei: seu marido? Ela falou: é. Eu fiz uma campanha de 12 anos para o meu marido voltar. E aí o Deus falou para mim: eu trago ele amassado. Ele veio assim, em estado vegetativo. Eu falei: o sangue de Jesus te repreenda. Falei: Deus, pega esse homem, embrulha em papel celofane e dá para ela, e deixa eu seguir minha vida. Ei, para de insistir com aquilo que Deus não quer para você, porque a Bíblia diz que o que Ele tem é boa, perfeita e agradável vontade para a tua vida. Se foi, deixe que vá. Se foi, deixe que vá, porque Deus sabe o que encaixa na hora certa. A gente chora por causa de homem, não chora por falta da presença de Deus. Falei: o quê? Eu não vou ficar chorando. É bonito, mas não vale tanto. Fiquei na minha. Mas eu preciso contar da minha mãe. Antes da minha mãe converter, nesse dia que ela bebe a pinga, que ela vai pegar a pinga, ela não bebe e aceita Jesus. E eu vou orar pela minha mãe. Eu oro pela minha mãe, e à noite, de madrugada, Deus me levanta. E quando Deus me levanta, eu tinha 45 dias de evangelho. O meu Deus disse para mim assim: levanta que chegou libertação e salvação para sua casa. Eu falei, levantei, fui orar no meu cantinho. Quando eu estou orando, a voz de Deus fala para mim: filha, você acredita em milagre? Eu falei: eu acredito. Ele falou: eu vou curar sua mãe. Levanta e vai orar por ela. Eu falei: Deus, eu não sei orar. O meu pastor, quando ele ia orar, ele falava beneplácito, benevolente. Eu falei: o que eu vou falar aqui? Eu era analfabeta, menina de rua. Eu falei: eu não sei falar nem isso. Um dia o pastor falou para mim assim: aquele que deseja psicopato, boa coisa deseja. Eu falei: o que será que é isso, meu Deus? Será que é bom esse negócio? Não sabe o que é? Analfabeta. Cheguei perto da minha mãe e comecei a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Minha mãe começou a ter uma crise convulsiva. Ela vomita uma bola. Nessa bola tem gilete, tem cigarro, tem lápis, tem cabelo. Eu vou correndo, chamo meu pastor vem, fura aquela bola. A minha mãe começa a manifestar demônios e cai num sono profundo. No outro dia pela manhã, a minha mãe levanta curada com 25 pontos na cabeça. Deus curou minha mãe do câncer. Quando Deus curou minha mãe do câncer, aí eu vou lá no casamento. Acontece toda essa problemática do meu casamento. E aí Deus, no ano de 2017, Ele diz: eu vou tirar tudo que você tem. E eu, aquela crente empinada, eu disse: eu não tenho nada. Deus levou o meu marido, que hoje eu tenho como livramento. Deus tirou a minha mãe. Depois de 15 dias que meu marido saiu de casa, meu ex-marido, a minha mãe morre. Eu chego em casa, minha mãe diz assim: eu tenho uma novidade para você. Eu falei: o que? Ela falou: o Espírito Santo de Deus veio me visitar e eu vou morrer. Eu falei: imagina, mãe, agora eu não tenho nem look para o evento da sua morte. Eu estou no look do abandono. Ela falou: filho, eu vou morrer. Leva minha mãe para o hospital. Minha mãe está boa, leva ela para o hospital. Chego ali, o médico diz: ela está com metástase, não tem mais cura. A minha mãe me abraça e ela diz assim: filha, não saia de Jerusalém. Você é uma escolhida, e o escolhido não tem escolha. Dá uma olhada para tua irmã e diga: você é um escolhido. Você não tem escolha. Não, eu sei que tem momentos que o desânimo vem.
que a dor pega, que nós dissemos assim: Senhor, eu não tenho mais estratégia para continuar. Mas você é um escolhido, você não tem escolha. E ela diz: a partir de hoje, filha, carrega a sua cruz, não arraste. Eu me apoderei daquela palavra, eu me coloquei de joelhos, porque uma mulher de salto, ela é brilhante, mas de joelho ela é extraordinária. Não, uma mulher de salto ela é brilhante, mas de joelhos ela é extraordinária. Deus, naquele ano, naquele meio de perdas, o meu neto pede um presente para mim, um drone. Eu quero lembrar os irmãos que não é esse drone chique que vocês estão vendo aí, não. É aquele drone de plástico que é. Eu dou esse drone de presente para o meu neto e vou trabalhar. Quando eu chego, o meu neto está deixando o drone voar bem baixinho, pastor. Eu pego o controle da mão dele e falo: ô menino, uma mulher ferida, abandonada, vendo o marido postando foto com outra mulher, com a amiga, vendo as amigas tirando sarro, a mãe morta. Eu falei: ô menino, você é burro, você não sabe brincar de drone? Peguei o drone da mão dele e tchan, o drone subiu. Eu cheguei aqui em São José, procurei no aeroporto, não estava. Perdi o drone. O controle ficou na mão dele, o controle ficou na minha mão e o drone sumiu. Quando eu estou careca, Deus vem e fala comigo: eu vou mudar a sua aparência, vou te dar um carro e vou te dar uma cadeira de honra. Eu lembro que, por eu não ter sabonete, eu falei: Deus, eu vou fazer o que com um carro? A Marina, que é minha amiga, ela sempre foi muito esperta, calada, mas muito esperta. Eu ia atender minhas agendas, nós alugávamos carro para ir atender. Deus estava dizendo para mim: eu vou te dar um carro, você não vai alugar mais. Só que eu não tinha entendido. Deus me deu um carro. Eu fico doente, continuo pregando. Estou pregando, passando óleo de cozinha na perna, tomando banho de sabão, pegando comida emprestada chique de botinha de margarina, chegando na casa da amiga, almoçando e dizendo para a amiga: coloca aqui uma janta para mim, porque eu vou jantar sozinha, eu não vou fazer comida para mim. Nunca contei para ninguém, nunca fui para rede social, porque quem é sarado não precisa ir para rede social. Não, quem é sarado não fica dando indireta, não. Quem é sarado entra no quarto e fala: Deus, o senhor viu o que digitaram ali? Então, eu estou quieta aqui. Eu estou lá e eu estou chorando de joelhos, careca. Aquele menino de 8 anos chega até mim, coloca a mão no meu ombro. Tinha acabado de sair do futebol e diz: vó, eu tenho uma palavra para você. Eu falei: João Pedro, o sangue de Jesus te repreenda. Eu estou com tanta dor, deixa eu orar. Ele falou: tem uma palavra para você. Eu falei: fala, João. De joelhos eu olhei para o João Pedro. João Pedro disse assim: vó, sabe qual é o seu problema? É que a senhora está preocupada com o drone. O importante é na mão de quem está o controle. Ei, querido, pare de se preocupar se você está voando baixo ou se você está voando alto. O importante é na mão de quem está o controle. Se o controle da sua vida está na mão de Deus, não importa se é alto ou se é baixo, Ele é suficiente para te sustentar. Está tudo sobre controle.
eu aceito, entendo. E no ano de 2020, o prefeito da minha cidade, o ex-prefeito, ele chega até mim e diz assim: ô Sandra, você não quer sair candidata a vereadora? Eu falei: não. Ele falou: não, candidata só. Você é preta. Pobre, e você é crente, ninguém vota em você. Eu falei, olha que endemoniado, então por que está convidando eu? Aí ele deu risada, eu falei para ele: eu vou orar. Se Deus falar comigo, eu entro. Me veio a memória, eu tenho uma cadeira de honra para te dar. Eu saio candidata a vereadora na minha cidade. Hoje aqui nesse altar, eu tenho o privilégio de dizer que eu sou a primeira mulher cristã a mais votada na minha cidade, a primeira mulher negra, e eu ocupo uma cadeira no legislativo. Deus me tirou do lixo, me colocou no altar, me fez uma mulher de Deus, me deu honra na minha cidade. Ei, Deus está me dizendo nessa noite: não importa o que você peca, não importa o que você sofra, esforça e tenha bom ânimo, porque eu, teu Deus, sou contigo por onde tu andares. Fica de pé. Eu conheço um Deus que muda a história. Eu conheço um Deus que nos tira da vergonha e nos leva para a dupla. Deus de promessas, caminho do deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Eu sei que é meio difícil, mas eu vi algumas mulheres com a blusa cor-de-rosa e com colete em cima escrito voluntariado. Eu entendo que essas mulheres estão servindo. Então eu quero fazer um convite para você, porque daí uma mulher vai chegar perto de você. Quem sabe quem está perto de você é sua pastora, não sei. E você entendeu, ou porque você está passando por dores, ou porque você está passando por crises. Quem sabe você disse: olha, hoje é o último culto, depois dessa imersão eu vou sair de casa, eu vou abandonar serviço, eu vou abandonar tudo e vou viver uma outra história. Eu vim aqui para reafirmar que aquilo que Deus tem para você é melhor do que aquilo que você está planejando para a tua vida. Eu achava que as pecas que eu estava vivendo era para mim passar vergonha, mas era Deus dizendo: eu já estou preparando para você uma dupla honra. Não, se você me visse, olhasse há alguns anos atrás, você ia dizer: é impossível que a Sandra está ali na imersão profética. Mas nada é impossível quando nós ficamos posicionados diante de um Deus que tudo pode, e para Ele os desígnios jamais serão impedidos. Eu quero falar com você que chegou aqui depressiva, que chegou triste, dizendo: não vale a pena, deu tudo errado.
Esses dias, pastor, essa menina que morava no lixão, eu fui para a Inglaterra. Esses dias. Uau. E eu entendi que eu sei falar inglês. Entendi. Cheguei lá na Inglaterra, preguei. E aí eu tirei umas fotos, mas eu não postei. Quando eu cheguei em Boituva, eu falei, eu vou postar agora, né? Aí, de texto eu sou boa. Falei, vou fazer um textão aqui. E fiz um textão daquela menina pobre, e bababá. E embaixo eu coloquei, aceita que dói menos. Segura, segura. O Espírito Santo falou para mim, você é sarada, apaga isso, tá feio. Lá vou eu apagar o texto e dizer, se Cristo comigo vai, eu irei. Ei, você é uma mulher sarada. Você não precisa reivindicar os seus direitos. Deus sabe os seus direitos. Ele não é vingança, mas Ele é justiça. Eu quero convidar você. Eu sei que sair do lugar não dá, eu sei, mas eu quero convidar você que chegou num processo de perdas, um processo que está deformando a sua identidade. Talvez você nem sabe quem você é. Você chegou nessa imersão profética dizendo, não sei quem eu sou. Eu estou indo lá porque eu já preenchi a ficha. Eu quero convidar você a levantar a sua mão, porque eu quero orar por você. Não, há uma restauração de identidade chegando sobre a tua vida. Há uma restauração de identidade chegando sobre a tua casa, sobre a tua história. Ah não, aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para fazer de novo, para cumprir de novo. Ele não vai deixar você deformada, não vai deixar você depressiva, não vai deixar você de cabeça baixa. Ele vai dizer, o que eu tenho para você é maior do que aquilo que você pode imaginar. Alabaçubiande serra, olechequemícia, eia todo cine roce. Ah Deus poderoso, eu quero nessa tarde apresentar essas mulheres que estão de mão levantadas, aonde a depressão, o medo, a perda e a vergonha veio visitá-las. Assim como tu restaurou a minha vida, assim como tu me deu força para continuar, eu acredito que o Senhor dará força a elas. Eu acredito que o Senhor está reescrevendo a história. Eu acredito, Pai, que tu estás fazendo como tu fez a Josué. Esforça e tem bom ânimo, fica animado, porque eu, teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. Aplauda o Senhor Jesus